Boa tarde, como está essa turminha aí da Escola de Missões de Milange? Estamos de volta, já estou no Malawi, graças a Deus, esse é meu terceiro dia aqui no Malawi de volta, aqui no vilarejo de Dierato, que é onde nós temos a nossa base aqui da Resgata Nações. E hoje nós não vamos ter um estudo, né? Nossa aula hoje vai ser uma conversa, e eu quero que essa conversa seja mais clara, seja mais aberta com vocês. Eu quero compartilhar um sentimento que eu entendo que recebi de Deus para vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre identidade, sobre quem é você, quem sou eu, porque desse entendimento da nossa identidade vai depender muita coisa da nossa vida, talvez todas as coisas da nossa vida, todas as nossas decisões, né, elas estão amparadas na nossa percepção de quem nós somos, na nossa verdadeira identidade, né? A nossa verdadeira identidade, ela está fundamentada primeiro na nossa origem, de onde nós viemos. Quem fala quem nós somos está lá onde nós somos originados, né? Por isso que é original. Nós temos uma identidade verdadeira quando nós temos uma identidade original, que veio da origem, sem nenhum acréscimo, né? Sem nenhuma corrupção nessa identidade. Nossa identidade veio, né? Ou nossa origem, né? A origem de quem nós somos veio do nosso Deus. Deus foi o criador da nossa vida. Nós existimos porque o nosso Criador nos criou. Então a nossa identidade, a nossa origem é Deus. A nossa identidade também está relacionada ao nosso propósito de vida. Por que eu estou aqui? Primeiro, de onde eu vim? Qual é a minha origem? Segundo, qual é o meu propósito de vida? Por que eu estou aqui? E terceiro, qual é o meu destino? Para onde eu vou? Essas são perguntas fundamentais do ser humano. E essas foram as perguntas que marcaram praticamente todas as gerações, toda a história, em todos os lugares. A história da humanidade é marcada pelo desejo de saber de onde vim, quem eu sou, por que estou aqui e para onde eu vou. Quando as pessoas souberem responder essas perguntas, elas encontrarão a totalidade da sua vida e elas encontrarão a plenitude da sua vida. Por isso tem muitos buscando, criando teorias, né, diversas sobre a nossa origem, sobre o propósito da vida, sobre a nossa identidade. Hoje está cada vez mais relativo, quem eu sou quem eu quiser ser, se eu quiser ser homem eu sou, se eu quiser ser mulher eu sou, se eu quiser ser os dois eu sou, importa que eu sou feliz, que eu tenha prazer, importa é eu ser livre, né, para decidir o que eu quero, para onde eu quero ir. Só que na verdade não é assim a vida, né? Todos nós um dia enfrentaremos a morte e isso não é escolha nossa. Da mesma forma, a origem da vida não é escolha nossa. E se a origem da vida não é escolha nossa, quem nos criou, quem nos planejou, é que tem a resposta sobre de quem nós somos e sobre o propósito de nós estarmos aqui. Ele criou com propósito e sobre o que vai ser no futuro, qual é o nosso destino, o que acontecerá. E isso nós já sabemos que está tudo revelado. Revelado na palavra de Deus, esse livro aqui, que na verdade é uma biblioteca de 66 livros, escrito por mais ou menos 40 autores, em diferentes tempos, mas guiados pelo mesmo Espírito. São 40 escritores, mas na verdade existe só um autor, que é Deus, que é o Espírito Santo, que conduziu cada um desses autores aqui, ou coautores, ou escritores apenas, né? Porque foi Deus quem deu o que era para ser escrito, ele preservou essa palavra até hoje, né? Essa palavra foi escrita num lapso de mais ou menos 1.600 anos, de um livro para outro. Nós temos aí a diferença, o tempo em que ela foi escrita e selecionada, né? Recebido de Deus e registrado mais ou menos 1.600 anos, né? Nós temos diferentes autores aí, como Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Como Paulo, que escreveu as principais cartas do Novo Testamento doutrinárias, trazendo a doutrina sã, né? Saudável, verdadeira, né? De Cristo, porque Jesus se revelou a ele, deu. E nós temos vários outros autores
ou escritores, né, que nós já conhecemos aí, né, de toda a palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer é que a nossa origem já está definida. O homem não vai definir de onde veio. O homem não tem que dizer de onde veio. Quem diz é quem fez ele. Então, o nosso Deus nos criou. Isso está expresso na própria criação. A palavra de Deus diz que quem nega o Criador é um tolo, é um imbecil, é um falto de inteligência, né? É um louco. Negar a existência de um Deus. Essa negação, ela vem da cegueira. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento do homem para que ele não veja, para que ele não creia, para que ele não seja salvo. Esse é o propósito final de Satanás, destruir a humanidade, destruir o homem que ele conseguiu seduzir, né, ali por meio de Adão e Eva. Eles caíram na sedução de Satanás e ele agora quer seduzir e destruir a todos. Mas Deus fez um plano maior de redenção. Mesmo o homem tendo pecado, se afastado, mesmo Adão, o primeiro homem, tendo pecado e trazido toda a maldição e a morte para toda a humanidade, Jesus, o Filho de Deus, é maior do que Adão, é maior do que o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Jesus é a resposta, Jesus é a revelação do amor de Deus. E Jesus é o caminho de volta para Deus. Jesus é a única salvação, o único meio de redenção e de salvação para o homem, né? Isso nós já sabemos. Agora, nós precisamos entender quem nós somos a partir da verdade de Deus, que é o nosso Criador. Se você quer conhecer sua verdade, quem você é, a partir de qualquer outra leitura, de qualquer outro homem, de qualquer outra verdade ou ideologia, você vai se dar mal. Eu vou me dar mal, porque a verdade é a verdade. Embora o homem diz que é relativa, não é. A verdade é Cristo Jesus, a verdade é o Deus Criador quem definiu o que é verdade e o que não é, o que é objetivo e o que não é. Foi Deus quem disse isso. Então a nossa identidade não é nós que escolhemos, ela já foi definida por quem nos criou. A nossa identidade está na nossa origem. E você conhece bem a palavra de Deus, que diz quando reuniu Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali Deus definiu a nossa identidade. Quando Deus disse isso aí, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo dizem isso, ele estava planejando e dizendo, nós vamos fazer um homem, nós vamos definir a criação agora de um homem e da mulher, os dois juntos, porque o homem aqui é de uma forma genérica que está dizendo, ou seja, engloba os dois. Nós vamos definir a humanidade aqui, eles vão ser feitos conforme a nossa imagem e semelhança. Desde o princípio, Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. O homem se perdeu com o pecado, perdeu as características de Deus, perdeu a característica de santidade, perdeu a característica de bondade, começou a crueldade, a violência, o roubo, a corrupção entrar no coração humano. Mas Jesus veio para restaurar essa identidade, para restaurar quem nós somos. Jesus, por meio do seu sangue na cruz, ele tomou esse homem caído e nos transformou no novo homem segundo ele, a sua imagem e semelhança, que era o propósito original do nosso Deus quando nos criou. Então nós somos o que Deus diz que nós somos, o que o nosso Criador diz que nós somos. Nós somos criaturas de Deus, feitos conforme a sua imagem e semelhança, e transformado em filhos por meio da fé em Jesus Cristo, Filho de Deus primogênito, o primeiro, único que veio, tomou a nossa culpa, morreu numa cruz por nós, ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu todos os inimigos que nós tínhamos e nos deixou livres e nos fez filhos. Você é uma filha de Deus e um filho de Deus se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Não só Salvador, mas Salvador e Senhor. Aquele que te redimiu e aquele agora quem governa a sua vida. Você é um cristão se Cristo habita em você e domina a sua vida. Esse é o verdadeiro cristão. Na aula passada, vocês estudaram um pouquinho com o Leandro sobre a falsa religiosidade. Qual era a falsa religiosidade que Jesus tanto atacou?
nos fariseus, nos saduceus, nos líderes religiosos, sacerdotes daquela época. Qual foi a marca da falsa religiosidade, ou as marcas da falsa religiosidade? A cegueira, eles não viam a verdade. Eles eram também só de aparência, eles tinham roupas de religiosos, eles tinham rituais de religiosos, eles tinham aspecto, aparência de religiosos, mas na sua essência, no seu interior, eles não eram verdadeiros homens de Deus. Eles não conheciam a verdade, estavam na cegueira. E isso é a falsa religiosidade, quando a pessoa tem a aparência, mas não tem a essência. Quando a pessoa fala, mas a pessoa não vive. Quando a pessoa aparenta alguma coisa, mas na verdade nem ela mesma acredita e nem ela mesma está submissa àquilo que ela ensina. Deus nos chama ao verdadeiro cristianismo, a verdadeira religiosidade, que é Jesus vivendo em nós. É Jesus transformando nossa natureza caída num novo homem, segundo Ele, parecido com Ele, porque esse foi o propósito principal de Deus. Tanto nossa identidade, como nosso propósito, como nossa origem, como nosso destino, tudo está em Deus. A nossa origem é Deus. A nossa identidade é semelhança e imagem de Deus. O nosso propósito é ser como Deus, sendo transformados segundo a imagem do seu Filho Jesus, que revelou quem é Deus para que nós sejamos como Ele é. Então é ser como Ele é, glorificá-lo sendo e vivendo da mesma maneira que o seu Filho viveu, em comunhão, em intimidade com o Pai, em obediência ao Pai, num relacionamento de pai e filho. Esse é o nosso propósito de vida. E o nosso destino qual é? O nosso destino é Ele também, é voltar para Deus. A Bíblia diz que todos vão chegar diante de Deus. Alguns, infelizmente, para um tribunal de juízo onde não vai ser bom o resultado. Mas para aqueles que creram em Jesus, se entregaram suas vidas e se submeteram ao senhorio de Jesus, uma eternidade com Deus, a salvação, a vida eterna, algo maravilhoso que está preparado para aquele que nele crê e que é fiel até o fim. Nós precisamos ser fiéis até o fim, não adianta começar bem e terminar mal, nós precisamos começar e terminar com Cristo. Nós não podemos nos perder no meio da caminhada, né? Paulo mesmo, um homem de Deus, ele fala para que eu mesmo não seja desclassificado, eu esmurro meu próprio corpo. Nós não podemos viver uma vida aqui nessa terra relaxadamente, fazendo o que a gente quer, vivendo de qualquer maneira e achando que está tudo bem, porque não está. Nós somos filhos de Deus, nós somos luz desse mundo, a nossa identidade é ser como Cristo é. A nossa essência está em Deus, a nossa vida está em Deus, sem Deus não há vida. Todo homem que tentar viver sem Deus vai se autodestruir, vai se separar da vida porque Ele é a vida. Longe de Deus não existe vida. Aqui Deus tem misericórdia e mantém os bons e os maus. Todos recebem chuva, sol e oportunidade. Mas, quando Jesus voltar, não vai ter mais oportunidade. Ele vai separar aquele que creu nele daquele que não creu. Ele vai dizer àquele que creu, vinde benditos do meu Pai, entra no meu reino, entra no gozo do teu Senhor. E ele vai dizer àqueles que o rejeitaram, que não creram, que viveram conforme sua própria cabeça, ou conforme a cultura desse mundo, vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque vocês estão debaixo da maldição do pecado, lá de Adão. Vocês não se arrependeram, vocês não aceitaram o único meio de salvação que é Jesus, então apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Não vos conheço. Mas ele vai dizer para aquele que creu e que permaneceu em Jesus, vai dizer, vinde benditos do meu Pai. Vindes para o reino que eu preparei para vocês. Vinde para algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração do homem. O que eu estou preparando para vocês. Deus está dizendo isso para nós hoje. Vamos continuar no próximo vídeo. Fique aqui conosco. Hoje nossa conversa é sobre identidade e é muito importante.